do Pode Já, o podcast do site jamildo.com, sempre com uma figura ilustre, uma figura brilhante. Hoje a gente tem aqui essa jovem revelação da política pernambucana, Tiago Medina, vereador do Recife, né? Nos dá a honra de entrevistá-lo, vindo aqui visitar nossas humildes instalações. Seja bem-vindo, uma breve apresentação eu vou fazer aqui, mas suas palavras iniciais. Jamildo, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder fazer parte dessa história que está sendo escrita aqui, desse podcast Pode Já, e da sala nova, né? Que tá bonita de verdade, viu? Obrigado. Se você não veio pra cá que tá bonito de verdade. Mas obrigado. Vai ser um papo muito bom. Massa. Olha, como a gente sempre faz, fazer uma breve introdução. Tiago Medina Duarte, se tiver errado, você me corrija, do Partido Liberal, é atualmente o vereador mais jovem da história recente da Câmara Municipal do Recife. Aos 21 anos, nasceu em abril de 2003. Rapaz, eu me lembro, 2003 foi o primeiro ano do governo Lula. Parece que foi ontem. Hoje, com 22 anos, conquistou vaga no Legislativo em 2024 com 10.540 votos. Medina chamou a atenção ao ser eleito com apenas 21 anos. A gente chama brincando de vereador federal, é isso? Você gosta muito de... Olha, vereador federal. Eu falo bastante de temas nacionais, Não é? né? Mas é. Estudante de Ciências da Computação. Terminou? Eu vou colar meu grau daqui a uma semana. Então. Não está cabalando não, né? Não, o quê? Não está cabalando a aula, não. Não, tô não. Já acabou, já entreguei meu TCC, só colar o grau e acabou. Ativo nos debates políticos antes mesmo da eleição, Isso. apareceu ao criticar o uso de material partidário na Unicap. O fato ganhou repercussão nacional. Legítimo representante da geração Z conservadora, destaca-se pela presença online, mobilizando fartamente as redes sociais. Vai ser federal ou vai ser estadual? Já que você começou falando desse assunto. Vamos ver, né? Vamos ver o desenrolar. A minha vontade é ser deputado federal. É? É a minha vontade. E assim, quando eu vou para algum lugar, o pessoal pergunta: "Ei, você é deputado federal?" Eu falo: "Nós vamos estar trabalhando para isso, mas vamos ver. A gente só sabe ano que vem mesmo." Né? Mas eu perguntaria, é por que a pressa, macho? Porque ganha mais experiência no plano municipal, depois vai estar... Normalmente é assim, né? Sim, mas não acho que não é pressa, sabe? Porque a gente tem que ocupar os espaços, né? Que coisa que você tem é tempo, né? Não, é verdade. Pois é. Tudo indica que sim. Mas assim, eu acredito que a gente tem que ocupar os espaços. Quando eu pensei em me candidatar para vereador, falava a mesma coisa, né? Porque a pressa está com 21 anos ainda, tá muito novo, se forma, faz um mestrado, vai trabalhar e depois vira vereador. Só que assim, o espaço, ele nunca vai ficar vazio. Então, se não é a gente que ocupa, outra pessoa vai ocupar. Né? Então, eu entendo que tem um espaço a ser ocupado na Câmara Federal, como deputado federal aqui por Pernambuco, e por que não ano que vem, né? Então, acredito que assim, a gente tem traçado esse caminho. Algumas pessoas aqui de Pernambuco, de Recife, já pedem: vai ser candidato ano que vem, se for candidato eu voto em você. Então, vamos ver, estamos trabalhando para isso, para ver se ano que vem a gente é candidato, vamos ver, né? Beleza. Não tem martelo batido não, mas... Perfeito. Beleza, boa sorte. Se for o caso, a minha sugestão é a gente falar de temas nacionais, depois a gente junta aqui com os locais e municipais, tá bom? Que manda, vamos lá. Nome da direita. Bolsonaro está inelegível pelo TSE e deve, pelo que o pessoal fala na imprensa nacional, deve ser preso ainda esse ano. Quem poderia admitir nessa possibilidade? Quem poderia ser o nome da direita em 26 que você acha mais adequado? Tarcísio, Ratinho Júnior, Zema, Caiado? Quando me perguntam isso, eu gosto de responder que a gente tem 3 opções para candidato ano que vem, até se provar o contrário. É Jair, o segundo é Messias, o terceiro é Bolsonaro. São os nossos candidatos. Ou, no ano que vem, quem ele indicar, né? Ele ainda fala que é candidato, então o meu candidato, até ano que vem, até se provar o contrário, ainda é Jair Messias Bolsonaro, né? Mas ano que vem, se acontecer alguma coisa, quem ele indicar, a gente vai fazer campanha para tirar esse descondenado do poder, né? Que esse cara tem estragado o nosso país. Agora, eu vi ontem um vídeo, a gente de vez em quando passeia pela internet, aquele ex-ministro Weintraub, Que foi da educação. Da educação. Hoje em dia ele é quase um desafeto dos Bolsonaro, né? Então ele gravou um vídeo muito duro dizendo que Bolsonaro está se sobressaindo muito, que havia um acordo entre Kassab e Temer e o pessoal do STF, ou mesmo o governo federal, para que ele não se aventurasse tanto. Se aventurasse, ia levar uma bordoada e ia ser preso. Então, a ideia é que ele seja apenas um cabo eleitoral. É alguma coisa nessa linha? Você acredita que é? Eu não vi essa entrevista. Um vídeo. Eu não vi esse vídeo e não estou sabendo de acordo. Esses acordos acontecem lá em Brasília, se de fato houver, né? E eu
menos o vereador do Recife. Não fico sabendo, não. Mas eu realmente não estou sabendo e acho que o candidato ainda é ele. Ainda é 2026, ainda é Jair Bolsonaro. Aí você diria, mais um motivo para sair federal, né? Aí, pois é, para ajudar lá, né? Mas vamos ver, eu não acredito não, nessa história de acordo, não, com o STF, Kassab, Temer, Bolsonaro, você não acredita, não. Acho que é mais uma narrativa pro pessoal que antes era Bolsonaro e depois foi meio que escanteado com raiva para tentar minar a popularidade dele, sabe? Pode ser. Eu acho que é mais nessa linha. Chico lhe perguntar sobre o projeto de anistia. A gente tem lido que aparentemente rodou. Em 6 dias, o Centrão abandonou a oposição e se aliou ao governo contra o projeto de anistia. O PL e o Novo ficaram isolados aí nessa batalha. Exemplo que Mota virou a pauta e agora está falando da defesa das crianças nas redes, né? Mas foi uma promessa de campanha de Mota para poder se eleger lá. Como é que você recebeu essa movimentação mais recente, você que acompanha tanto o cenário nacional? Não, semana passada estava na academia, estava malhando, quando eu vi um monte de gente fazendo live, deputados. Eu falei, o que está acontecendo, pô? Olha, viu o que está acontecendo em Brasília. Ou tu malha ou tu olha o celular? Não, tava lá, pô, no intervalo, né, chega a notificação. Eu tava lá no celular, no Instagram, aí aparece. Tá enganando. Não, tô não. Mas aí apareceu, aí quando eu entrei lá, eu fiquei sabendo o que tava acontecendo. Eles estavam, de fato, Hugo Mota, ele ameaçou suspender por 6 meses os deputados, tudo. E aí teve aquele rolo todo, depois chegou falando que foi feito um acordo. O pessoal achou que o acordo era com o Hugo Mota, né? Mas depois foi falado que o acordo era com os líderes partidários para poder pautar a anistia. Mas o que foi que eu entendi, né? O que foi que falaram para mim é que o acordo primeiro era para fazer o texto e depois pautar o projeto do foro privilegiado, para acabar o foro, né? Por quê? Muitos deputados federais, senadores, muita gente, ele fica com a faca no pescoço pelos ministros do STF. Então, muito deputado fala assim, ó, eu não posso votar algo que vai desagradar o STF enquanto eu ainda for refém dos ministros. Então, por conta disso, o acordo entre eles, entre os líderes partidários, né, era para batalhar, para fazer o texto, escrever o texto, porque ainda não tinha essa convergência em como seria o texto do foro privilegiado, para escrever o texto do projeto de lei, pautar, aprovar o foro, para só depois a gente batalhar para poder aprovar ou pautar, primeiramente, o projeto da anistia, né? Mas esse era o acordo com os líderes partidários. Mas você tem esperança que ainda aconteça? Eu acho que vai. Acho que vai. Mas primeiro, assim, de passo em passo, sabe? Assim, primeiro o foro, sendo aprovado o foro, depois a anistia. Mas eu ainda acho que vai. Daqui até o final do ano. Faz sentido, porque eles não se sentiriam reféns. Mas, olha, um pouquinho de experiência que eu tenho, já fiz 60 anos, né, 33 anos de jornalismo, eu poderia te dizer, pode ser uma faca de 2 gumes, na medida em que o foro privilegiado é para evitar que o sujeito mais embaixo seja objeto de ação em qualquer estado, por qualquer nível de hierarquia do judiciário. Então, tem um sentido de você proteger o sujeito no STF. Então, imagina, daqui a pouco qualquer Zé Mané, ao longo aí dos estados, pode entrar e tentar lascar. Porque pode acontecer de algum magistrado estar lá, né, gostando tanto de política e misturando as bolas, não deveria, mas pode acontecer, sabe? Ou então ser acionado, porque o sujeito, às vezes, pode não ter nem essa intenção, mas vem um adversário, vem alguém e aciona o judiciário, tem que se pronunciar. Não, eu entendo isso, só que do jeito que está hoje o STF, ele manda no Brasil, né? Eles mandam no Brasil porque, primeiro, eles anulam o que eles querem anular, ou eles pautam o que eles querem pautar, e quando vai ter, por exemplo, hoje o que está acontecendo no Brasil é isso, eles querem votar o projeto, só que muita gente tem medo de votar por causa disso. Tem história de deputado recebendo ligação de ministro do STF falando assim, ó, não se envolve nisso não, porque senão a gente vai começar a te processar nesses temas aqui. Isso não existe, pô. Isso é interferência dos poderes. Então, hoje em dia, os deputados federais que foram eleitos para representar o povo não conseguem representar o povo porque estão com a faca no pescoço pelos ministros do STF. Então, assim, a gente sabe que não é perfeito. Talvez por isso que eles estão vendo como vai ser o texto, como vai ser escrito, né? Vai ser primeira instância, segunda instância, enfim. Mas acredito que hoje a forma de sair desse reinado do STF é acabando o foro privilegiado, sabe? Entendo. Porque hoje eles mandam no país e mandam e desmandam, na verdade. Agora, para concluir esse tema aqui... Mas não é fácil, não é um tema fácil. Com certeza, polêmico demais. Tem uma pesquisa da Quest que, se eu estou estando de cabeça, parece que falou em 70%, 74% que é contra a anistia. Como é que, mesmo assim, vocês, eu digo, os conservadores, estão insistindo no tema? Não pode ser ruim do ponto de vista eleitoral? Não, ou você não acredita em pesquisa? Não, acredito em pesquisa, mas essa aí eu não sei como foi feito, onde foi feito, enfim. Na faculdade a gente estuda estatística, né? Então, assim, a gente
eu fiz ciência da computação, né? A gente vê que estatísticas podem mentir muito fácil, a gente consegue mentir muito fácil com estatística. E o que a gente viu nas ruas? Dia 3 a gente teve uma manifestação em prol da liberdade, em favor da anistia também, e dia 1 de agosto, 2 dias antes, a gente teve uma manifestação da esquerda, aqui em Recife, no Brasil todo, contra a anistia, contra a autonomia dos poderes, né? Basicamente falando assim. É só ver quem teve mais gente. Dia 3 lotou, aqui na Avenida Boa Viagem, assim, a gente não conseguia ver o final da manifestação. Lotado, dia 1 de agosto, tinha acho que 30 seres vivos. Era 10 pessoas e 20 cachorro caramelo, né? Quase não tinha gente. E olha que tinha deputado federal, tinha candidato a Senado, que era Jô Cavalcante do PSOL. Nem com essas personalidades eles conseguiram juntar gente. Então é só ver qual pauta, qual manifestação tinha gente, que a gente consegue começar a assim, ponderar se essa pesquisa de fato refletiu o anseio da população ou não, sabe? Então eu acredito que assim, pode não ser 100% das pessoas que de fato não é 100% do Brasil que quer a anistia, mas essa pesquisa aí com certeza não é 26% que só quer a anistia, sabe? Tá. E sim a maioria do Brasil. Ó, dá uma passeada no internacional, mas com foco com certeza no Brasil. Vamos falar do tarifaço e o senhor participou e ajudou a organizar manifestações, acabou de falar, aqui no Recife contra o STF, bem-sucedidas, depois do tarifaço de Trump. Como é possível apoiar um governo estrangeiro que chantageia, minha opinião, por favor, não se sinta, a nossa nação, com a desculpa de que quer ajudar Bolsonaro? Isso também. E se fosse Cuba, por exemplo? Os conservadores adoram falar, vai para Cuba. Se fosse Cuba que tivesse essa força e pudesse fazer isso, como é que você reagiria? Seria correto? Seria... Se fosse o povo de Cuba? Se fosse Cuba, em vez dos Estados Unidos, fazendo um tarifaço semelhante, fazendo esse tipo de... Se fosse Cuba implementando um tarifaço. Não, entendi agora. Em vez dos Estados Unidos, fosse Cuba. Não, achei que era o povo de Cuba. Então, assim, só voltando um pouquinho, né? O que o governo quis pautar? O governo quis falar que a culpa do tarifaço era do Eduardo Bolsonaro, ou que a culpa das tarifas era da direita. Mas, assim, eles estão tentando mudar a narrativa. A culpa da gente ter recebido 50%, primeiro é que ele deixou mais de 700 produtos isentos dessa tarifa, né? Mas da gente ter recebido as tarifas é do próprio governo Lula e dos desmandos do STF. Fica bem claro lá. O que ele fala? Ele fala, o presidente Trump, né, lá dos Estados Unidos, ele fala que o Brasil, os poderosos do Brasil, estão administrando muito mal o país e o STF, ele tem ido contra os direitos humanos aqui do Brasil. E primeiro também, né, o STF, ele estava indo contra empresas americanas aqui no Brasil. Então, essa tarifa também remete a isso. Então, assim, uma coisa que a gente tem que deixar clara para o recifense, para o pernambucano, para o Brasil. As tarifas, a culpa da tarifa tem nome e sobrenome. É Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre de Moraes. Claro isso, porque eles estão, primeiro, em especial Alexandre de Moraes, né? Ele está trabalhando de uma forma que ele quer que acabe a liberdade no Brasil. Pô. O senhor acha, deixando aqui, vamos ver como que a gente está, se a gente está no mesmo pé de igualdade ou não. O senhor acha que a gente vive uma liberdade plena aqui no Brasil? Olha, o entrevistado aqui é o senhor. Não, eu sei, mas só pra gente refletir. O senhor acha? Pode refletir à vontade. Aí, ó, só essa resposta a gente já consegue ver que, assim, hoje, jornalista, político, cidadão, assim, comum, a gente tem medo de falar sobre alguns temas específicos. A gente tem medo. E só de ter medo para poder falar ou criticar uma instituição que não era para ter medo, era para refletir, era para representar a gente, já diz muito como que está o nosso país, Mas, né? No entanto, tem uma contradição em termos. Você veja, o pessoal apresentava lá uma faixa, fim da ditadura. E só no regime democrático que você pode, efetivamente, protestar na rua com esse tipo de argumento. Mas entendi perfeitamente e respeito seu ponto de vista. Não, com certeza. Só que, assim, outra coisa também, se a gente começa a relevar certas ações do ministro do STF, a gente começa também a diminuir o que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, a gente tem um deputado, a gente tem um artigo na Constituição que fala que qualquer deputado, senador, ele não pode ser penalizado, preso, né, por palavras, votos ou opiniões. Um deputado ele foi preso... É imune, né? Não é imune, não é inimputável. Ele é imune, perfeito, perdão. Ele foi preso por algo que ele falou contra o STF. Isso lá faz o quê? 5, 4 anos. Pessoas estão presas porque falaram contra o STF também. Eu sou vereador. Tá doido para ser preso? Não, nunca. Tá repreendido. Nem fale isso, vai que ele tá vendo isso aí. Não, mas eu sou vereador. Bom, quem tá viradinho aí, né, esculhambando com o Xandão é Nicolas. E dizem que você
É o Nicolas do Recife? Não, o Nicolas tá porque ele é eleito para isso, né? Para bater de frente mesmo com esses desmandos do STF e, falando em Constituição, ele é imune para isso, ele pode falar, né? Uhum. E assim, de uma certa Mas você, forma... como vereador, também então, tem... é isso que eu ia falar, de uma certa forma, a tem gente tem imunidade aqui no Recife, que a gente fala aqui na cidade do Recife, mas mesmo assim, eu não me sinto seguro para falar o que eu quero contra o STF, contra o Alexandre de Moraes, porque eu posso ser preso, mesmo estando na Constituição que eu não posso. Bem-vindo ao mundo dos jornalistas. Você não pode falar tudo porque é processado. Olha o Brasil que a gente vive. Olha como Mas é processado desde sempre, porque existe um esbarro, né? Você não pode falar tudo, atacar uma das pessoas. Eu próprio, ao longo de 33 anos, é claro que fui processado, né? Mas venci todas, graças a Deus. Olha, ele tá certo, ele tá certo. Vamos falar sobre projeto de regulação das redes. Até está se falando agora que vai ter uma CPI. Aí, mais uma vez, o Mota se disse horrorizado com as questões apresentadas em um vídeo daquele influenciador, o Felca, né? Eu confesso a minha burrice. Eu não sabia nem quem era. A minha equipe é que me salva, meus universitários mostraram. E agora foi engraçado. Eu disse assim, gente, vamos fazer uma matéria falando quem é esse tal desse Felca, que para mim é nome de purgante, é nome de remédio. Aí eles teimando, não, todo mundo sabe, mas não sabe. Hoje não, mesmo eu perguntei a moça de 45 anos, 45, que tenho 60, não sabe. Então, uma boa parte dos eleitores, ó, já virei até políticos, dos leitores do site, eles são um pouquinho entrados na idade, então fazia todo sentido. Tanto é que consegui apresentar bons argumentos. Não, muita gente não sabia. E saiu, né? Tu conhece esse cabo? Eu conhecia antes, nunca conversei com ele pessoalmente, né? Mas já conhecia há um tempo. Beleza. Ele já fez uma série com o Renato Cariani, pô, pra malhar. Eu conheci ele na série, pra ficar malhando? forte. Mas ele é mago que Samurrinha, então, como é que ele fez? Não, assim, a série era pra ele ficar forte, só que eu acho que ele desistiu, né? Na metade. Acho que ele acabou na metade. Que isso pra caramba. Ó, então, vai ter uma CPI, Mota disse que estava horrorizado. No embalo do vídeo sobre essa adultização de crianças, o governo Lula anunciou ontem, terça-feira, que vai encaminhar um projeto de lei para proteger as crianças. Entre as crianças e as plataformas, qual vai ser o discurso que os conservadores devem adotar? Você viu esse vídeo aí que foi para 30 milhões? Vi o vídeo e, assim, de fato, extremamente importante como uma indústria para adultizar as crianças, né? De fato, para tirar a inocência delas, enfim. Mas, assim, um vídeo muito importante, como eu falei, só que antes do Felca, já tinha pessoas falando sobre isso, né? Contra isso. Nicolas tinha apresentado o projeto. Tem o do Podemos também, a Fátima Abreu, desde 2023. Muitas pessoas falaram, Damares falava sobre isso, senadora hoje, né? Pelo DF, falava sobre isso. Tem uma mulher que chama, acho que é Leide Fontinelli, acho que é jornalista, inclusive, né? Já aprovaram no Senado com aquele senador de Sergipe. É um que é delegado, bem queixudo ele. É porque eu lembro. Não sei. Mas já falava sobre isso, então assim, um tema muito importante. Só que assim, o que estão fazendo, né? Estão usando esse vídeo, esse tema, para tentar trazer a regulação das redes sociais, que já tentavam fazer desde 2023, né? O que o Lula fala, já fala sobre isso desde 2023. Então eles estão meio que, foi como se fosse um cavalo de Troia, né? Estão usando esse vídeo, esse tema, para tentar regular as redes sociais. Oi? Para entrar no assunto, né? Entrar no assunto de redes sociais que eles já tentavam fazer, só que não conseguiam, não sabiam como falar e, de fato, como iam fazer. Encontraram agora, né? Tanto que eu acho que o governo já mandou o projeto para o Congresso para ser aprovado. Mas qual vai ser a abordagem, como foi a pergunta dos conservadores? De fato, defender as crianças, como já fazíamos isso há muito tempo, mas lutar contra a regulamentação da rede social. Porque, assim, o que eles querem fazer, né? Ao meu ver, por que eles falam tanto em regulamentar a rede social? Antigamente não tinha rede social, não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha WhatsApp. Sei bem. Era só TV. E na TV é o editorial que vai pautar o que vai ser falado lá. Quando surgiu a rede social, qualquer pessoa pega aqui o celular e faz o vídeo que bem entender. E consegue passar a mensagem para as pessoas que vão consumir o vídeo. Então, eles não conseguem controlar a rede social. E por isso que Nicolas Ferreira, como foi que ele estourou? Rede social. Como foi que Bolsonaro foi eleito presidente? Rede social. E eles odeiam isso, né? Então, eles tentam, de qualquer forma, regulamentar para poder tirar o poder dessas pessoas que têm força na rede social, para chegar até relevância. Olha, eu recebi um informe dizendo que o Felca, ele ganhou 10 milhões de seguidores. 10 milhões. É muita coisa, por aí que em uma semana, né? Cacetada, né? Mas eu ainda tenho...
confesso, dificuldade de entender qual vai ser o encaminhamento. Nem nesse assunto a polarização vai ser deixada de lado, porque para cuidar da questão das crianças na rede, vai ter que regular pelo menos esse aspecto da rede. Me explica, tenta me explicar melhor. Talvez o meu ouvinte seja mais inteligente, já tenha entendido, mas eu confesso que eu não consegui entender. Como é que a direita vai agir? Vai apoiar, não vai apoiar, porque aparentemente não tem meio termo aí, né? Se for realmente ter alguma regulação, e deixa eu emendar mais uma coisa. Isso aí não é para pegar o Trump, não, que dizem que é pedófilo? já não sei, viu? Aí eu acho que já estão querendo imputar outra coisa no Trump também. Mas depende do texto, de como vai vir o texto do projeto de lei, né? Se o projeto de lei que foi encaminhado para o Congresso foi de fato só para proteger as crianças, excelente. De fato, para poder barrar essa adultização das crianças, como algumas pessoas fazem, a gente quer acabar isso, todo mundo vai apoiar. Isso não é direita nem esquerda. Mas, se forem colocar jabuti, que é colocar alguma coisa dentro do projeto de lei, para poder também cercear a liberdade de expressão e, de fato, querer barrar uma opinião contrária dos que estão no poder para poder falar na rede social, aí a gente vai lutar contra, né? De fato, como eu falei, contra a regulamentação da rede social para poder barrar a liberdade de expressão das pessoas. Então, assim, depende muito como vem o texto, não tem como a gente falar, né? Porque eu não sei se foi encaminhado hoje ou foi ontem, eu ainda não li, foi ontem, né? Foi ontem, é. Projeto... Também não tenho detalhe, eu vi ainda não li só o os projeto de lei. telejornais falando e me chamou a atenção isso. Fui impactado pela Abreu, me mandou um informe dizendo que já tinha desde 2023, tem esse senador também de Sergipe, e aparentemente já foi aprovado no Senado, então vai ter que aglutinar. A questão é, passou por um amplo debate no Senado, e como é que em 30 dias você vai conseguir? Eu acho que só vai piorar. Bem, exato, é uma coisa que tem que ser muito bem estudada, né? Estudada, debatida, escrita, reescrita, com emenda, enfim. Vamos ver como vai sair esse texto final. Porque se for um texto ruim, é melhor a gente ter mais tempo para refazer e poder aprovar, né? Só que uma coisa interessante também, o vídeo do Felca expôs, que eu acho que o que gerou muita repercussão foi que ele expôs com nome nas pessoas. isso. Ele Se falou, fosse jornalista, estava lascado, estava processado pelo ECA. ele expôs com os nomes e conseguiu derrubar as contas dessas pessoas. Não sei nem se voltou. Já acho que não voltou, Pelo menos não. daqui da Paraíba, não. Não, né? Pronto. Só que assim, como eu falei, há um tempo a gente já falava sobre. O presidente Lula, ele já foi em teatro, que tinha gente nu, que tinha homens, mulheres, assim, sem roupa, despidas, e tinha criança assistindo, né? Então, assim, isso é uma forma de adultização das crianças e ninguém falava nada. Era só a direita, só os conservadores que falavam contra. Então, assim, me traz uma curiosidade muito grande, porque antes disso era ok ter uma criança assistindo. Homens, adultos e mulheres sem roupa era ok, porque podia, e agora não? Assim, o que mudou, né? Se de fato eles estão interessados em proteger as crianças, ou, como eu falei, vão usar isso para tentar regulamentar a rede social e tentar minar a força de muita gente aqui para trazer a verdade e lutar contra eles, né? Então, assim, vamos ver qual vai ser o decorrer da história. Entendi. Você falou aí sobre televisão, sobre antigamente, o tempo antes da internet. Aí eu lembrei, eu não tenho nenhum problema em confessar isso. Eu entrei numa redação de jornal na última, essa parte pelo menos é boa, na última semana que estavam usando máquina de escrever, para você ter ideia. 1900 e bolinha. E aí, já na semana seguinte, a gente estava com computador. Então, muito tempo atrás. Peguei todo um período áureo dos jornais, né, que realmente pautavam a opinião pública. Né? Os jornalistas achavam muita coisa, desde sempre. Né? Não, falavam para uma quantidade mínima de pessoas, mas se achavam. Os donos de jornais, então, nem se fala. Aí, me lembra a internet. Tu se achava também, Jamildo? Rapaz, eu sempre busquei humildade. Aí tá certo, boa. Porque eu sou estoico. E o estoico busca a humildade. Verdade. Obviamente que em algum momento eu vou me achar o máximo. Você dá um furo, faz uma coisa assim relevante aí. Mas a ideia é sempre puxar para baixo para justamente não deixar subir a cabeça. Senão você, em vez de buscar boa informação, informação relevante, vai estar tentando trabalhar para o ego, né? Boa. Bem, mas Marco Aurélio aí, ó. Aí tá exatamente. Certo. Aí, o que a gente começou a fazer, 15 anos, passei 15 anos fazendo o blog, mas o que eu queria contar especificamente era um momento assim, que os jornalistas de redação, o diretor de redação, começou a entender como é que era disruptiva a internet. Eu fazia o blog do jornal, era blog do JC, com meu nome,
E eu escrevia lá, tinha alguma coisa polêmica, pimba, jogava no ar, porque minha ideia era, tem que ser polêmica, para poder as pessoas lerem, né? Não vão ler Diário Oficial, não vão ler Oba-Oba. E aí um diretor meu de redação uma vez disse assim, eu não gosto do blog não. Eu disse, mas por quê, chefe? Quando eu vejo pipoca na tela, eu gosto dos meus editores, você falou, né? Esses aí eu mando, faça isso, faça aquilo. Então, já ali você percebia o desconforto da mudança de tecnologia. Entendi. E chegar nesse patamar que a gente tem hoje. Esse preâmbulo todinho, para lhe perguntar, você não viu, com certeza não viu o material que a gente produziu aqui, sentado nessa cadeirinha que o senhor está aí, Boulos, falou do lançamento do livro que ele veio aqui no Recife fazer, e lá no meio ele tem duas coisas que eu separei aqui para te perguntar como é que você percebe. A primeira delas é celular na mão e pé no barro. Celular na mão porque ele diz que os conservadores avançaram muito na digitalização e que a esquerda precisa se contrapor. Você acha que ainda dá tempo? Você acha que é possível? Vocês já avançaram tanto nessa tecnologia, aprenderam como fazer, que a esquerda vai continuar para trás nesse setor especificamente, que é a comunicação digital? Eu acredito que sim, mas não porque a esquerda não sabe fazer ou porque a direita aprendeu a fazer antes, mas sim porque um lado tem a verdade e a outra não. Oxente, ele diz que ele é da verdade. Pelo jeito não. Se fosse a verdade, tinha mais resultado na rede social, né? Por quê? Porque o povo... Como é que a gente consegue... Por exemplo, por que o Nicolas consegue bater 350 milhões de views em um vídeo? O vídeo do Pix, por exemplo. Porque ele consegue falar a linguagem do povo e o povo está, de fato, buscando a verdadeira informação. Não é um fake, não é um personagem. É, de fato, a verdadeira informação que o povo quer saber. Porque, assim, naquela época lá, só falando do vídeo específico do Nicolas, né? Desse do Pix... Muita gente estava sem saber o que de fato estava acontecendo. Falou que ia taxar, que não ia taxar, enfim. Então, ele consegue passar a informação verdadeira, simples, e para o povo normal, né? Para o povo intelectual. Então, assim, eu acredito que a esquerda consegue aprender como usar a rede social. Já sabem usar. Já sabem usar. Só que não consegue se conectar com o povo porque não tem a verdade. E esse é o principal problema. E a não ser que eles comecem a falar a verdade, vão começar da mesma forma. Sempre falando, nós temos que aprender. Nós temos que nos organizar. Temos que aprender o algoritmo do Instagram que não nos favorece. Não é isso. É o povo que não está querendo consumir o seu produto que, no fato, é o discurso, porque não é a verdade, simplesmente. Então, a partir do momento que eles começarem a falar a verdade, aí vão chegar em pé de igualdade. Só que até chegar lá, vai ter que mudar de lado, talvez, viu? Porque tem uma menina lá, a Karen, que é sua companheira de trabalho, né? Colega lá na Câmara Municipal. Ela já consegue se comunicar muito bem, né? Já, ela tem bastante seguidor. E tem o Jones Manuel também, que tá aí despontando, né? Mais de 500 mil já. Mais de 1 milhão mais no de 1 Instagram, milhão? sim. Debate muito bem, né? É. Nunca tive a oportunidade de debater com ele, não, mas debate muito bem. Professor, né? Então tem História, né? tem a facilidade, o dom da retórica. Exatamente, é muito bom. E, cara, assim, falando da Karen Santos em específico, é engraçado, na Câmara, quando vai debater, ela nunca aceita debater comigo, né? Porque como é que funciona lá? Lá tem a tribuna, aí o vereador vai falar alguma coisa, a tribuna é aquele lugar mais elevado, né? E no chão mesmo assim do plenário tem outro microfone. Enquanto tem o vereador falando na tribuna, o vereador... É pro aparte, esse é pro aparte. Exato, o vereador pode do microfone pode apartear, que é de fato falar sobre o assunto, ou contra ou a favor. Mas o fulano tem que conceder. Tem que deixar, exato. Então assim, quando eu vou lá... fica lá no sereno... Quando eu vou lá, esperando ela conceder o aparte, ela simplesmente acaba e vai embora. Então assim, ela não concede o aparte, por que será, né? Então, assim, ela nunca quer debater comigo. Enfim, a outra vereadora do PT também já fugiu de debate comigo. Mas, falando da Karen em específico, se for olhar o Instagram dela, só tem muita visualização, muito comentário, quando ela falando de alguma coisa do Nicolas. E quando vai ver os comentários, é o pessoal falando mal dela, que está falando do Nicolas. Então, assim, tem muito seguidor, mas, de fato, de engajamento, de número, não está muito forte, não. Então, deve ter desaprendido. Entendo. Não, mas toda vez que você vira governo, vira vitrine e leva a cacetada, né? Você falou um assunto aí interessante. Eu perguntei também para Boulos isso. Hater, você dá ouvido para hater? Como é que você lida com... Você que vive na internet. Eu gosto. Sério? Eu gosto, porque se tem esse pessoal aí que é maluco, que fica me xingando, é que eu tô no caminho certo, pô. Que eu tô no caminho certo. E só assim, quando eu vejo de fato o nível do pessoal. Porque assim, quando vem hater... Não é tipo, a sua proposta é ruim,
Porque você não faz assim, é só pra xingar, né? Uhum. Idiota, só o quê? Então, pô, só pra ver o nível do cara, o nível é muito baixo. Então, se tem gente desse nível tão baixo assim, me xingando, meu amigo, e ver o lado que eles estão alinhados, quer dizer que eu tô no caminho certo, sabe? Se eu não tivesse hater, se tivesse o pessoal que eu quero combater me aplaudindo, é porque eu tava no caminho errado. Então, eu gosto. Quanto mais, melhor. Vamos embora. Então, sugere que a esquerda deve construir uma política com mão no celular e pé no barro, combinar Esse pé no barro é o quê? de- É ir pra realidade. É aí que eu vou chegar na parte que talvez você mais se interesse e talvez dê até uma polpa. Sabe o que é polpa, né? Polpa de fruta? Não. Sei lá. Coice. Ah, tá. Polpa. Entendi. Vê, Aí é fogo, né, velho? bolo. Ó, isso não tem corte não, viu? Vamos voltar ao normal. Polpa de fruta, tá bom, ó. Polpa. Bolo sugere que a esquerda deveria aprender com os evangélicos. Ele trata os evangélicos como uma questão central para o futuro da esquerda no Brasil. Não como inimigos, mas como parte do povo que precisa ser compreendida e disputada politicamente. Vou abrir aspas. A esquerda, por muito tempo, tratou os evangélicos com desconfiança, desprezo ou ironia, enxergando-os como manipulados ou alienados. Fecha aspas. Os argumenta que esse preconceito de classe e religioso afastou a esquerda de uma parte crescente e importante da população, especialmente das periferias urbanas, onde as igrejas evangélicas têm forte presença. Abre aspas mais uma vez, mas para concluir. A esquerda não pode continuar tratando os evangélicos como se fossem todos reacionários. Essa generalização é um erro estratégico e político, afirma. Isso aqui, perdoe um pouco grande, mas é parte de uma reportagem que a gente fez quando falou sobre o livro dele. Eu achei bastante interessante essa parte, sem aqui juízo de valor. Quem vai botar o juízo de valor é você agora. Você é protestante, né? Sou evangélico da presbiteriana. Isso é bom? Presbiteriana de Boa Isso é bom? Viagem. Hã? Isso é bom. É bom demais, né? Eu gosto. É porque tem tantas, né? Não. Tantas denominações. Não, eu sou leigo, perdão. Não, sem problema. Não, mas eu acho interessante isso aí, porque, vamos lá, Boulos, ele se diz de esquerda, se diz socialista, e se a gente vai ler os escritos de Karl Marx, por exemplo, ele falou, interessante, né? Muito tempo a esquerda, acho que foi demonizou e tratou eles como abestalhados e, como é que a palavra que ele usa? Desconfiantes, desprezo, ironia, enxergando-os como manipulados. Manipulados, perfeito. O próprio Karl Marx falava que a religião era o quê? Era o ópio do povo, né? Então ele já falava, o próprio Karl Marx, de fato, é como se fosse o construtor de toda essa ideologia, fala que quem tem religião, ou seja, os evangélicos, os católicos, os cristãos, de fato, eles são manipulados. Então, assim, ele querer mudar esse discurso, ao meu ver, é muito mais querendo falar para quem é cristão, né? Tentando, de fato, manipulá-los agora. A gente tem um escritor que, de fato, ele dá base a todo o nosso pensamento, que é Karl Marx, que fala que vocês são, sim, manipulados. E a gente acredita nisso, mas agora a gente vai começar a mudar a abordagem porque a gente precisa do voto de vocês. Ou seja, esse discurso aí é apenas uma forma de ele tentar ganhar apoio de uma parte da população que sabe que a esquerda é contra eles. Porque a esquerda, de fato, trabalha contra os cristãos. É um fato isso aqui. Aqui em Recife mesmo, quase todo projeto que tem algum teor cristão, João Campos, o PSB, o PCdoB, o PT, ele vai fazer campanha e vota contra. Isso é um fato. Então, isso aí é só uma forma de manipular os cristãos e tentar ganhar o voto deles. Fica evidente isso, fica muito evidente. Entendi. Infelizmente, né? Infelizmente. Embora, eu não sei se fale agora, eu fale depois de João Campos, porque assisti uma entrevista dele com Reinaldo Azevedo. E ele cita um dos maiores bairros evangélicos do Recife é o Ibura. Ele disse, eu tive 90 e tantos % lá do voto dos evangélicos. E disse que se dá bem, ao menos com alguma das denominações. Há uma que tem 500 igrejas, eu não conheço esse universo, talvez você conheça. Sim. Eu me lembrei assim, você falando agora. Se eu lhe perguntar sobre jornada de trabalho, até porque, se não me engano, é a CARI que apresentou um projeto aqui no Recife. Foi. E tem um plebiscito popular também rolando. O senhor vê esse tipo de mobilização como uma ameaça ao setor produtivo ou como uma tentativa legítima de pressionar o Estado? Eu acredito que isso aí tem que ser feito de uma forma não impositiva, sabe? Por exemplo, eles pegam um exemplo, não pode ser escala 6x1, acho que é Dinamarca, eles usam. Dinamarca mesmo já faz a escala 5x2, 4x3. Só que lá nesses países que de fato adotaram isso, não era obrigatório, não. Não era assim, você tem que fazer e vai mudar agora em diante. Primeiro era um experimento.
vamos ver se funciona. Primeiro, uma escala 5x2 ou 4x3. E aquelas empresas que adotavam essa jornada de trabalho tinham algum benefício em troca. Ou abatia algum tipo de imposto, ou de fato eles tinham benefício do governo. Aqui não. Então, assim, se for feito, vamos ter primeiro uma fase experimental e as empresas, de fato, ser algo voluntário, a empresa quer experimentar isso e, de fato, vai receber algo em troca, porque ninguém vai querer ter que contratar. Porque, vamos lá, se coloca na pele do empresário. Eu sou empresário hoje em dia, viu? Pronto, perfeito. É verdade, é verdade. Mas eu sou tranquilo, porque as minhas meninas aqui, minhas auxiliares, minhas colegas de auditório, como diria Silvio Santos, da meio-dia de sexta-feira já largam e só voltam na segunda. Tá vendo tu? Aí tá certo, aí tá certo. Mas viu? qual é a minha lógica? Elas trabalham com a cabeça, então precisa ficar muito... ter descanso, Sim, realmente, para poder desopilar e assim poder produzir melhor. Sim. Ter tempo para ler, ter tempo para ir para o cinema, porque tem gente que acha que jornalista é escravo, não pode. Não, perfeito. Perdão, eu li não, sem problema, sem problema. Mas assim, imagina, chega alguém e fala assim, ó, a partir de agora, você vai trabalhar... Vamos inventar uma escala aqui, tá? Não é 6x1 não. A partir de agora, você vai trabalhar na escala 3x4. Um exemplo aqui. Impondo a você. Vai estragar o seu negócio. Porque assim, você vai ter que contratar mais gente, você vai ter que ou reduzir a hora de trabalho, vai ter que pagar dobrado o salário. Então assim, se é uma coisa impositiva... Primeiro, vai quebrar a organização da empresa, vai estragar o planejamento deles. Mas se for algo voluntário, por exemplo, igual foi feito nessas empresas que eles usam como case, né? Que de fato naqueles países, assim, ó, vamos testar esse formato de trabalho para ver se funciona. E as empresas que aderirem, primeiro voluntário, vão receber algum tipo de benefício. Aí eu sou super a favor de verdade. Primeiro, com estudo, 6x1, vamos testar 4x3 aqui no Brasil. Aí ele coloca alguma cidade, que é algum case, São Paulo, por exemplo, que tem a maioria das empresas, né? E as empresas que, de fato, quiserem adotar essa medida, vão receber algum benefício, algum desconto no imposto, por exemplo, voluntário. E passa por algum tempo de teste. E se funcionar, as empresas vão querer continuar dessa forma. Mas não pode ser impositivo, não pode ser algo assim, vai ser desse jeito e acabou. Não é assim que funciona. Porque se você estabelece de cima para baixo, do governo para os empresários, de uma forma que os empresários não conseguem se adequar, as empresas quebram, consequentemente o país quebra. Porque quem de fato gera riqueza são as empresas, são os empresários, não é o Estado, né? Verdade. Então, se for algo voluntário, eu sou super a favor, mas algo impositivo não tem como. Me deu só uma curiosidade aqui. Como é que está essa discussão, se é que existe essa discussão, no seio da Câmara Municipal? Os vereadores Nem existe. parecem... Não? Estão nem existe. aí? Ela bota isso aí só para aparecer, falar que está trabalhando em prol do povo. Nem existe. Entendi. Sendo bem honesto aqui, né? Nem assim... Acho que nunca nem debatemos isso lá. De lá. vista intelectual, vamos discutir esse tema aqui, conversar, zero? Acho que nem ela. Deve ter falado, apresentei esse projeto e acabou, nunca mais falou sobre. Bom. Pelo menos nas comissões que eu faço parte. Afinal, vou pedir para você mandar um abraço para a Kari. Mando. Kari, vamos embora, Kari. Aceita o debate na Câmara, Kari. Tamo junto. Ué. É engraçado. Mas eu nunca nem vi um debate sobre isso lá na Câmara, viu? É porque jornalista vive no mundo das ideias. E isso aí, você está me garantindo que não acontece. Saiu uma pesquisa sobre eleições 2026, aí fala da disputa pelo governo. Eu tenho especial interesse em ouvir sobre Senado. Tem umas perguntinhas aqui. Bora. Também fala da avaliação do governo. Fazer uma provocação. Não dei uma polpa. Nova bancada. Se falou que chegou um pessoal mais antenado, mais jovem, mais aguerrido, e ia derrubar João Campos. Alguns até dizem que caiu a aceitação. Como é que explica? Aí, nesse número novo da Paraná Pesquisa, feita encomendado pela União Brasil, está 57% João, Raquel Olheira, 24%. Gilson Machado, 6,2%. Eduardo Moura, seu colega de trabalho, 3%. Como é que explica? Você vai dizer que não acredita em pesquisa? Não é isso, não é isso que eu vou falar, não. Mas assim, vamos olhar há um ano atrás. A eleição de João Campos aqui, ele ganhou com 80% dos votos, 78% dos votos. Vamos arredondar para 80% dos votos. Então, é de 80%, a gente sabe que não é só reeleição, Recife, né? Na primeira foi 50 e pouco e já havia sido recorde. Exatamente. Mas na primeira foi no segundo turno, né? Isso. Mas assim, vamos falar, eu sei que foi só o estado de Recife, agora é Pernambuco. Mas em um ano, menos de um ano, a gente está em agosto, né? Em 10 meses, digamos assim, ele perdeu 24% das intenções de voto.
A gente sabe que não é exato, mas vamos colocar esse padrão. 24%. Mas tu é estatístico, né? Se tu fizer ciência de dados, não dá para comparar uma Não, que é só Recife com uma que é de estado. Ou eu tô falando não, bobagem? não tá falando bobagem. Só que assim, quando ele ganhou para prefeito de Recife, Prefeito tu- Boa é, Viagem. tá osso, né? Prefeito de Recife, todo mundo falou, oxe, ele vai ganhar com o pé nas costas, vai ter 70% dos votos para governo do estado. E 10 meses depois, não é isso que a gente vê nas pesquisas. Aham. A gente sabe também que chegando no ano de eleição, a máquina começa a rodar do governo do estado, da própria prefeitura. Isso. Então, esse número vai mudar muito ainda para frente. Só que assim, já projetavam ele com 68% dos votos para governo do estado, 70% Já sentado dos na votos. cadeira. Já sentado. Só que assim, saiu a pesquisa 57%. Uhum. E a oposição continua mostrando para a população que de fato é a gestão João Campos aqui na cidade do Recife, que é pífia. Ele faz muita coisa, mas deixa de fazer muita coisa também. Várias obras, não tem nenhuma obra da gestão João Campos que não foi entregue de forma atrasada, ou que esteja atrasada, ou que não tenha sido colocado aditivo na obra, ou seja, o valor aumentou drasticamente. Você tem até uma preocupação com o parque, né? É, 2, porque assim, lá é assim, escrachado. Um parque que era para custar 60 milhões de reais. E assim, ele transforma uma coisa boa, que é parque. Eu sou a favor de ter parque Já na está em cidade, mais de 80, arborizar. é isso? Tá Qual o mais de número? 120 milhões. 120. Já. O dobro, ou seja, uma valorização de 100% do valor da obra. Eu sou super a favor de parque. Só que ele transforma uma coisa boa em algo ruim. Uma coisa que era para benefício do povo, para ser um valor adequado, e ele transforma uma coisa superfaturada. Tem até um relatório do TCE, Tribunal de Contas do Estado, que apontou superfaturamento, que apontou falhas no projeto. E tem uma aspa que é engraçado. O relatório fala, né? Qualquer engenheiro ou administrador de obra saberia que era para ter colocado os banheiros, não tinha banheiro para o pessoal que ia trabalhar, tá? Que tinha que ter sido colocado isso no projeto da obra. Detalhe, o prefeito é engenheiro, o vice-prefeito também é engenheiro. Né? Então, assim, é como se fosse o Tribunal de Contas falando assim, ó, nem eles que são engenheiros ou o gabinete de projetos especiais, né, que é responsável por essas obras, sabe o básico de construção. Então, assim, tem várias obras superfaturadas, várias obras atrasadas. Então, a gente está mostrando a realidade para o povo. Porque antigamente a gente não conseguia ver isso. De fato, a gente não sabia disso. Então, o povo está começando a ver a realidade. Vale mencionar também, como o senhor muito bem falou, na entrevista que ele deu, João Campos deu, falando que era muito bem aceito os evangélicos, né? Porque o povo também não sabia como ele agia contra as igrejas evangélicas. Eu apresentei um projeto de lei que era para garantir o direito de intervalo bíblico nas escolas. Intervalo religioso, não só bíblico, né? Tá anotado, eu lhe Pronto. perguntar aqui. Porque ano passado teve aquela situação que o Sintep queria proibir intervalo bíblico nas escolas de Pernambuco. Um dia antes da votação, eu liguei para todos os vereadores, quase todos os vereadores. Eu tinha 23 votos garantidos. Eu vou votar sim. Eu não vou dar nomes aqui, mas enfim, vou votar sim. No dia da votação, no dia seguinte, terça-feira, o pessoal chega na Câmara, o pessoal começa a me falar, ó, chegou uma ordem de cima do João Campos. Ele não falava não, mas a gente sabe que é. Eu não vou poder votar não, viu? Não vou poder votar, não deixaram, tal. Então, de 23 votos, eu fui para 12 votos. Então, assim, 11 vereadores foram pressionados por quem estava acima para deixar de votar nesse negócio. E assim, eu postei no Instagram e muita gente de igreja, muita gente evangélica falou, caramba, eu votei nele, mas fui enganado, não voto nunca mais. E qual era a alegação para não votar? Primeiro, eles falavam que isso... Ó, engraçado o argumento. Muita gente falou, ó, a gente não vai poder votar porque isso vai ferir a confessionalidade de algumas escolas. Por que que eles falaram? Se a gente permitir o intervalo religioso nas escolas, vai chegar numa escola católica, por exemplo, e alguém de Ubanda vai ter o direito de fazer um intervalo religioso de Ubanda lá. Só que o artigo 8º do meu projeto, ele resguardava as escolas confessionais, ou seja, as escolas confessionais não precisariam seguir, aceitar aquilo. Então, assim, eles não leram nenhum projeto. Nem o projeto. 2 vereadores e o vereador foi na tribuna falar isso ainda. Então, assim, era só ler o projeto e sabia que esse argumento ele era inválido, né? E eu vou falar isso assim, porque isso foi descabido. Chegou lá, um vereador falou assim, ó, o projeto não foi aprovado porque é teu. É um recado mesmo, quem está mandando para você, não vai ser aprovado e a gente vai apresentar outro para ser aprovado. Você aprovou algum outro? Não, só esse foi votado, né? Outros projetos estão em comissão e tal, tem vários projetos aprovados em comissões para ser votado em plenário. Como é a sua produtividade? Tem algum que você já conseguiu aprovar? Me desculpe, não projeto? acompanhar tanto. O único que foi votado foi esse, porque a tramitação lá demora muito, vai para uma comissão, aí fica lá sentado, o presidente que pauta, né, para votar. Então, você se sente frustrado porque quando você vai se eleger, ele promete muita coisa, mas percebe que o jogo interno da política para aprovar, para apresentar, às vezes não permite. Você se sente frustrado?
Eu não sinto frustrado porque eu entrei no jogo já sabendo que ia ser mais ou menos assim, sabe? Já sabia que ia ser, porque são 8 de oposição e 27 de situação, né? E 29 de situação, perdão, são 37 vereadores. É Então, assim, esmagadora, né? esmagador. Então, assim, eu já entrei com essa ideia de que, poxa, vai ser muito difícil aprovar alguma coisa. Então, a minha principal atividade desde o começo, ideia, era de fato mostrar qual era a realidade, a real face da gestão João Campos. Essa era a ideia. Desmistificar essa áurea que ele tinha de ser o melhor prefeito do Brasil e mostrar que ele não era longe disso. Isso a gente tem feito. E a gente consegue ajudar muito sem projeto de lei também, com vários requerimentos. Por exemplo, a população chega na gente e fala assim, a minha rua não está tendo limpeza aqui, ou está com buraco, então a gente consegue fazer requerimento para que a prefeitura faça esse tipo de coisa. E dá prioridade ao requerimento? Assim, Pelo menos aí? eles fazem. E se não fazem, a gente vai lá cobrar. Só que assim, a responsabilidade do vereador é cobrar. É falar assim, ó, faça isso. E se a prefeitura não faz, aí já é com eles, né? Mas o nosso gabinete é o líder em requerimentos, em proposições na Câmara do Recife. Então, assim, é um gabinete que trabalha e não fica só como a situação, como os vereadores do João Campos gostam de falar, só de vídeos no Instagram, né? A gente está trabalhando mais que eles, inclusive. Então, Entendi. é engraçado. Dando continuidade, tem um cenário que fala sobre a disputa pelo Senado. Inclusive, é interessante isso. É que mais repercute, porque parece que o pessoal já está dado que a campanha vai ser, de um certo modo, lá para o governo, né? Não teria novidade. O petista Humberto Costa se sai bem nos dois cenários, em ambos ele tem 43,2% das intenções de voto. Miguel Coelho aparece com 36,7% em segundo. Em terceiro fica Eduardo da Fonte com... Perdão, os dois em segundo, porque são dois cenários e números próximos. Eduardo da Fonte, 32. Em terceiro lugar, vem Gilson Machado com 28. E em quarto lugar, Silvinho, na casa dos 20. Aí, essa parte que... Eu posso dizer que você é cria de Anderson, não, né? Não. Desculpe. Não. Não é cria de Anderson. Não. Tá desdito. Mas você é próximo a ele? Assim... Por conta da religião e os valores? Assim, Mesma igreja? Não. Alguém me disse que vocês eram próximos. É porque tem muito essa conversa, tem dois grupos no PL, né? Vocês são parecidos. A gente é parecido fisicamente? Caramba! Anderson e André são gêmeos, não acho que eu sou o trigêmeo, esquecido aqui. Não, mas não sou não. Desculpa. Ó, em conflito com o presidente do PL em Pernambuco, Anderson Ferreira, Gilson Machado não deve ter legenda. A informação que eu tenho de bastidor. Pode trocar de partido, inclusive ele já especulou que pode ir para o PP. O ex-prefeito não foi citado na pesquisa. Aí eu te pergunto, Anderson vai de todo jeito, vai atropelar, o PL vai atropelar o Gilson Machado. E como é que fica isso? Porque o bolsonarismo deu muita força ao PL, né? Chegou onde chegou, o tamanho que chegou, também graças ao bolsonarismo. Vai viver uma crise agora nessa próxima eleição. Como é que você percebe? De que lado você samba aí? Não, perfeito. Eu acredito que tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. Muita coisa a ser definida. Então, assim, o martelo não foi batido. E a gente tem 2 cadeiras, né, no Senado. São 2 vagas. Então, nada impede de ter Anderson e ter Gilson Machado também concorrendo. Então, assim, não tem nada definido. Os dois pelo PL? Os 2 pelo PL. A gente tem tem essa possibilidade, né? Tem essas 2 vagas. Então, não tem nenhum martelo batido. E se tiver, como eu falei, eu não tenho essa informação ainda, né? Mas eu acredito que tem vaga para os dois podem e devem ser candidatos, porque como você muito bem falou aqui, né? O PL deve muito ao Bolsonaro também, ao movimento, e muita gente aqui em Pernambuco espera por isso. Não é à toa que justo teve 1.300.000 votos em 2022, né? Então, assim, é um candidato fortíssimo. Você ainda não citou aí um versículo bíblico, cite um para apaziguar, fazer a união dos dois? Como assim? Como assim? A palavra branda é a parte do furor. Olha, então vamos falar tranquilo. Hã? Tem um númerozinho. Tem a passagem, eu nem sei essa passagem. Qual é, Lucas? Sabe essa? Lucas é o profeta. Qual é a passagem? Olha, provérbio. Lucas ele é, discípulo apóstolo. Eu acho engraçado, vocês estão criando uma nova linguagem, né? Não é a linguagem de sinais, mas... Provérbios 15:1. Aí. Eu já não sei inglês, agora não sei também a numeração para poder citar. Eu estou ficando... A palavra para palavra, Provérbios 15:1. Palavra branda, embora. faz furor. Governo Raquel.
com o ex-prefeito Anderson Ferreira, pré-candidato ao Senado na chapa de Raquel, o senhor deve apoiar o atual governo, apoia o atual governo. Como avalia a gestão? Como avalia a mais nova pesquisa do Paraná que colocou esses números aí? Eu acho que não citei não foi? Para governo. Até aqui, perdão. Eu acho que citou, mas... Citou. Tu falou até Eduardo Moura, citou. É porque aquilo ali é um cenário, né? São dois, né? Aquilo ali é para... É verdade. Falou. Que ela tinha 24%, eu acho. Avaliação. Né? Aprova 48,7% e desaprova 47,6%. Não sabe, não opinou, 3,7%. Tá bem, tá ruim. Raquel ainda tem tempo para melhorar. Não, com certeza tem tempo para melhorar. Normalmente, no último ano, é o que o pessoal mais... As pessoas, os governadores, os gestores... mais entregam coisa para mostrar o serviço, né? Mas assim, eu não tenho nenhuma ligação com o governo Raquel, não tenho nenhuma, assim, tenho que falar bem do governo Raquel, mas assim, num estado que tem a herança do PSB, não fica tão difícil de fazer um governo bom, né? Porque a gente pegou Paulo Câmara, um dos piores governadores da história da gente, estragou Pernambuco, estragou a segurança da gente, estragou a educação, enfim. Então, ter um governo bom depois do PSB não é muito difícil. Então, com certeza, a Raquel tem feito um governo melhor que o anterior, mas ainda não é um governo bom, sabe? Eu, de fato, ainda espero, vou trabalhar para isso, para que Pernambuco, um dia, não vai ser essa próxima eleição, espero que sim, mas não sei se vai ser, um dia tenha um governador de direita, sabe? Um governador de direita que, de fato, vai se preocupar com a população e não com muita politicagem, porque João Campos, a gente sabe que é de esquerda, ele fala que é de esquerda. Raquel Lira, mesmo nível. Assim, é melhor que o PSB, melhor que João, mas mesmo nível também do campo ideológico. Ela não é de direita, ela não é de centro? É nada, ela já ficou com Lula, já falou do Lula, falou que era Lula. Então, assim, campo ideológico, ela não é de centro nem de direita, ela é de esquerda. Mas no campo de executar obras, esse tipo de coisa, ela é superior ao PSB. Entendi. E aí, na sua avaliação, onde é que pode melhorar? O que é que precisa melhorar mais rapidamente para dar chance de uma boa reeleição? Eu acredito que na parte da comunicação. Comunicação? Acredito que sim. Porque, como eu falei, ela fez muito mais do que a gestão anterior. Só que a população não percebe e não recebe isso. Porque tem uma falha de comunicação, tem uma falha de como passar esses feitos para a população. Uma coisa que João fez muito bem no ano passado e ano retrasado. Está até ajudando o Lula, né? Mandou gente para trabalhar lá com o Lula. Né? Exatamente. Então, assim, João fez muito bem de passar para a população, eu fiz isso, mas a gente sabia que ele nem fazia. E Raquel faz muito mal isso. Ela faz, mas não consegue transmitir para o pernambucano que ela faz. Então, se melhorar isso aí, eu acho que a chave muda, sabe? Só que o negócio é melhorar, né? Que ela está tentando já há 2 anos, não consegue. Quando você falou aí do futuro, eu fiquei com a impressão, só a impressão. Você almeja um dia chegar lá na cadeira do governador? Eu não penso nisso, sabia? De verdade. Não penso de jeito nenhum. Assim, quem sabe para o futuro, mas nunca parei para traçar um caminho, vou fazer isso, depois isso aqui, para lá na frente ser governador. Não penso, não. Agora, quem sabe, né? Digo mesmo que aqui me deixa impressionado. Posso dizer? Com certeza. Não caiu ainda a rede, porque aqui no Recife... Tá bem, não tá, Pedro? Não caiu. Não. Aí, ó, coisa boa. Ó, tem 4... Caiu com bolos aqui? Já ia fazer uma piada, tu não ia dar certo. A piada. Ele roubou a rede de brincadeira. Olha, 4 projetinhos seus aqui, ou iniciativas suas que eu separei para comentar, antes da gente concluir. Mobilidade urbana. O senhor quer substituir a Zona Azul por Zona Livre, com rotatividade de vagas sem cobrança aos motoristas. Está parecendo tarifa zero aí do pessoal da esquerda para os ônibus. Qual é o ganho disso aqui? Vamos lá. Qual é a ideia da Zona Azul? A Zona Azul pensaram para Hoje já é zona. Isso, Zona Azul, né? Que ia virar Zona Livre. Para dar rotatividade em locais que tem muito tráfego, né? Tráfego. Lá no Recife Antigo, por exemplo, aqui no Recife Antigo, eu estudei no César, né? Então a gente sempre teve que parar na Zona Azul. E assim, na minha visão, é o que não faz muito sentido. A gente já paga imposto, de fato, para ter a manutenção da rua. E a gente vai ter que pagar um valor a mais para poder estacionar na rua quem já paga para manter. Então, assim, na minha cabeça não faz sentido. Então, qual é a ideia? A ideia é transformar a Zona Azul em uma Zona Livre. Ia funcionar da mesma forma. Ia ter o tempo estipulado, ia ter o limite de vez para ser utilizado também, para a pessoa também não ficar renovando eternamente lá. Só que a única mudança é que seria de graça. Ou seja, a pessoa, o cidadão,
não ia ter que De pagar... graça não, porque como você já disse, já Pronto, se paga, né? perfeitamente. A gente não tem que pagar um valor extra por uma coisa que já é nossa, que a gente já paga para manter, que é a rua, né? Através Mas, dos impostos, olha, exatamente. se o pessoal não quer aprovar um projeto celular que fala de intervalo bíblico, imagine um que vai tirar alguma receita da prefeitura. Mas a gente faz nossa parte, né? Você A gente pode faz nossa confessar, parte. você faz de provocação, né? Não, zero, vai- zero. Isso aí foi uma proposta de campanha antes, Foi. então não foi nem depois, já era desde da campanha que eu falava isso aí. Então, assim, a gente faz nossa parte. Se o vereador da situação não quer ajudar o recifense, aí já é problema deles e do João Campos, né? Aí a gente faz a nossa parte. Cada um com o seu cada qual. E, valores familiares e religiosos, combate à ideologia de gênero e defesa da liberdade educacional e de culto, como apoio aos intervalos bíblicos. Isso. E A uma gente coisa, já falou, né? mas Já uma falou coisa que eu aqui. acho importante mencionar também é porque era intervalo religioso, né? Porque muita gente ficou, isso aí é só beneficiar os cristãos. Só que no projeto de lei era qualquer tipo de intervalo religioso. Então, podia, Se fosse, podia tocar um tamborzinho. qualquer um, sem distinção de religião. Só que aí tentaram usar isso aí para colocar os vereadores contra a gente, só que não era, né? Aí ia ter um movimento dos agnósticos, que eles olha, a gente, quando é que a gente vai se reunir? Quando é que a gente Só vai... que o negócio é que hoje em dia eles não fazem. Quem quer fazer, na maioria das vezes, é o pessoal cristão que tem o intervalo bíblico. Aham. E quem é alvo de proibição é o intervalo bíblico, né? Então, de fato, era para proteger eles. Mas se qualquer pessoa quiser fazer, não tem problema nenhum. Só que hoje em dia talvez não seja possível, né? Porque reprovaram o projeto. Perfeito. Você também defende o armamento da Guarda Municipal e paridade salarial contínua para esses profissionais. Apresentou uma emenda à lei de diretrizes orçamentárias para garantir estabilidade salarial à Guarda Municipal, mesmo após a aposentadoria ou doença. Hoje os caras se ferram se aposentar? Muito, muito, muito. Como que é? A Guarda Municipal tem um soldo, um salário assim, baixíssimo. É muito baixo mesmo. E para poder incrementar, para poder aumentar, eles fazem vários extras. Pega este aqui, este noturno ali. Então, vai aumentando o salário até ficar numa faixa que eles dizem aceitável, assim, né? Que dá para viver. Porque é muito baixo o salário mesmo. Só que aí, quando eles entram de férias, por exemplo, eles perdem todo o extra. Então, por exemplo, para a Guarda Municipal, não vale a pena entrar de férias. Eu tive um caso, um guarda municipal foi falar comigo, na Câmara, inclusive. Na Câmara não, desculpa. Foi falar comigo no dia de sessão, perdão, que ele entrou de férias, perdeu todo o extra e, assim, se lascou financeiramente. Porque ele programa a vida dele para ter os gastos, né, as faturas, com o que ele recebe sempre, com a média salarial que ele está recebendo. E quando ele entra de férias, despenca. O vale alimentação não entra, eles perdem durante as férias. Os extras que eles fazem também, eles perdem. Então vai tudo para o valor base, que é ínfimo. Então, enfim, ele teve que se lascou financeiramente para poder tentar pagar a fatura dele, né? E avançou essa Então, sugestão? qual era a ideia disso aí? emenda? A ideia disso aí era assim: o guarda municipal ia manter a média salarial dos últimos 12 meses dele. Então, mesmo que ele entrasse de férias, ou tivesse alguma licença de saúde, por exemplo, ou aposentasse, ele ia manter a média salarial dos últimos 12 meses. Ou seja, não perderia esses extras, o vale alimentação, e ele não ia, assim, se dar mal entrando de férias e não ia se lascar financeiramente, digamos assim, né? A gente propôs isso aí na Câmara, na LDO. Eles usaram um argumento, assim, pífio, ridículo, de que a gente não podia legislar sobre o orçamento de alguma instituição. Só que a gente não estava legislando sobre isso. A LDO, os caras não conseguem nem entender isso. Ou entende, só que quer mentir para a população, né? A LDO, a gente está dando a diretriz para quando o prefeito for mandar a lei orçamentária anual. Então, assim, o que a gente estava falando? A gente não estava falando assim, ó, você é obrigado a fazer isso. Vai ser tal valor. A gente não estava falando isso na LDO. A emenda falava assim, ó, prefeito, no caso, João Campos, quando Vossa Excelência for mandar o orçamento do ano que vem, tenta seguir essa diretriz aqui para que os guardas mantenham de férias a média salarial, né? Então, eles reprovaram a emenda com essa conversa de que não podia ser legislado, só que era uma mentira, né? Então não dá uma dentro. Dou dentro, eles que dão fora. Eles que dão fora, quem tá dando fora Não, eles. aprovou uma. É difícil, Mas, é o que eu tô falando, é difícil. A guarda aqui na cidade do Recife é pequena demais, né? Podia ter pequena, mais gente. Podia ter mais gente, não tem concurso há muito tempo e é desvalorizado total. Eles não têm arma, antes do recesso, a gente teve uma denúncia que a viatura estava sem gasolina para rodar. Pô. Então as viaturas da guarda não tinham gasolina para rodar e fazer ronda na cidade do Recife. Então, assim, é triste, viu? Eles estão totalmente deixados de lado pela gestão PSB. Eu admito ou reconheço que o senhor tem dificuldade de elogiar João Campos, mas agora acho que chegou a hora. Ele, pelo menos, aceitou agora armar. Falou que vai armar, né?
Mas Ele fala desde 2021, né? Mas já não tá andando? Assim, tá andando. Passou pela Polícia Federal a Ele autorização? fala desde 2021 que vai. Aí falou recentemente que vai armar, tá num estudo que vai armar, mas não sai, né? Então desde 2021 ele fala ano que vem, ano que vem, ano que vem. A gente tá no mais uma do ano que vem, né? Vamos ver. Se armar, é palmas pra ele, que é uma coisa que a gente defende, né? Mas vamos ver como vai ser. Massa. Investimentos sociais, verbas de São João. Você requisitou que verbas do Carnaval e São João fossem redirecionadas à reconstrução de danos causados por deslizamentos e alagamento. Proposta também rejeitada. Isso aí foi um Você vai bater recorde de rejeição. Não, isso aí foi um requerimento que a gente fez porque tinha acontecido um deslizamento, acredito que em Passarinho, e a mãe e uma filha tinham vindo a óbito, né, falecido, e foi bem nessa época de Carnaval. Então eu fiz um requerimento para destinar 50% da verba que a prefeitura ia gastar no Carnaval para poder fazer a requalificação, né. Aí, enfim, recusaram, para variar, né. E assim, eu deixo uma coisa muito clara aqui, como eu falei, antes de entrar, eu já sabia que ia ser muito difícil a luta. Que qualquer coisa que a gente fosse fazer que deixasse o prefeito, João Campos, desconfortável, ele ia usar a base, ele tem 29 vereadores, ele ia usar a base dele para reprovar aquilo. Só que uma coisa fica muito clara e evidente. Quando esse tipo de coisa aqui acontece, por exemplo, destinar o valor de uma festa. E o problema não é a festa, eu não sou contra a festa, não. Eu sou contra essa falta de prioridade. O que é mais importante, de verdade, é você dar dignidade para quem está com risco de vida, nas barreiras, por exemplo, ou você fazer a festa. E não é nem 100% do valor, tá? É 50% do valor. É claro que é dar dignidade para a população do Recife. Então, assim, as pessoas veem isso. Veem que o prefeito articulou para reprovar esse tipo de requerimento. A Guarda Municipal vê que você acha que consegue compreender esse jogo? Consegue compreender. E eu te explico e eu te falo por quê. No dia que foi reprovado, eu fiz uma arte. Botei os vereadores que votaram contra e que o prefeito articulou para eles votarem contra, né? No outro dia, todo mundo endoidou. Não pode fazer isso, tem muita gente vindo me cobrar, porque o povo sabe de que lado os vereadores estão. E assim, antigamente, pelo jeito, não era assim, né? Mas agora o povo está enxergando quem de fato está lutando pelo povo e quem está lutando para manter o João Campos no poder. Para encerrar, te contar aqui rapidinho, eu estava com o Geraldo Freire na CBN lá, onde eu participo também, com comentários políticos, aí ele perguntava sobre shows no interior, absurdo, aí o Hélio Safadão ganha mais de 1 milhão. Eu não gosto de ser demagogo, aliás, eu deploro demagogia. Mas, em algumas situações, a gente registra. Tem tal show, tal valor, é absurdo. Sim. O TCE reclamou, o Ministério Público entrou com processo e tal. Mas eu evito dar juízo de valor. Mas eu faço a pergunta ao inverso. Se o sujeito não fizer, será que ele se reelege no interior? Porque se as pessoas, não estou dizendo que elas não querem as obras, sim, mas se as pessoas tivessem essa consciência crítica, elas não estavam lá na frente do palco do show, elas estavam na prefeitura pressionando para sair as obras, sabe? Não estou com isso, pelo amor de Deus, lhe chamando de demagogo, nem os deputados que votam dessa maneira, sabe? Mas é preciso que se avance muito na conscientização, na crítica e infelizmente, a educação não ajuda muito. Mas também tem uma forma de fazer, né? Ao invés de gastar 1 milhão da prefeitura, a gente pode fazer uma parceria público-privada para ter 1 milhão de empresários bancando o show, bancando o artista e ter alguma divulgação da empresa dele lá. Assim, tem forma de fazer o show continuar acontecendo assim, o valor total vindo da prefeitura, né? Mas eu entendo perfeitamente o que você falou. Olha, como você pôde comprovar, eu sou um entrevistador fraco. Nada, que é isso, bom demais. Eu tento me informar, arrumar perguntas, então isso dito é para lhe sugerir o que é importante que eu não perguntei para as suas considerações finais, candidato. Acredito que a gente conversou assim, sobre algum recado especial. Sobre tudo, nível federal, nível estadual, a gente conseguiu mostrar como que funciona a Câmara do Recife, como que funciona, como que é mais ou menos ser minoria numa Câmara que João Campos ele domina. E Recife não sai do lugar. Mas agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço a gentileza, você é bastante simpático. Ore por mim, por favor. Pode deixar, com certeza, orar por todo mundo aqui. Mas foi um prazer, viu? Vai aparecer uma mão aí, trazer uma caneca. Eu coleciono caneca, viu? Sério? Eu sou colecionador de canecas, olha aí, ó. Presente essa aqui bom demais. Vai aparecer um braço aí do nada. Pode botar. Um braço, é isso aí. Deu pra ver o braço, viajante? Aê, obrigado, viu? Obrigado. Olha aí, galera. A gente traz... Ó, você vai causar ciumeira lá, viu? Tem vereador que ainda não veio. Vereadores que não vieram, chorem. Tamo junto. Vai me lascar, o pessoal vai pressionar. Eu sou muito fraco, eu nunca peço, mas, gente,
quem eventualmente não acompanha... Quem eventualmente não acompanha, por favor, se inscreva no canal, aperte o sininho para poder a gente chegar a mais gente. Para encerrar, eu posso contar uma boa? Com certeza, deve. Vamos lá. Veja como são as coisas. O vídeo de Gilson Machado deu mais de 103, eu fui corrigido aqui, já está em 116 mil visualizações, né? Também, depois que ele saiu da cadeia, foi a primeira entrevista que ele deu. Eu agradeço, Gilson, um abraço. Aí, a gente já tinha conseguido a monetização, né? Uhum. Aí veio uma pessoa, tem um valeu demais. Você deve conhecer isso, porque você está no mundo da internet há muito mais tempo, eu não tenho tanto tempo assim. Pelo menos não com vídeo, com imagem, né? Aí a pessoa mandou R$2. Aí eu, porra, que massa. Me deu uma vontade de perguntar, rapaz, não vai fazer falta, não? Uhum. Tenho certeza. Aí depois chegou um com 25. Aí eu já comecei a me animar. Eu disse, no Superchat foi? No tal de Valeu de Mês, nem sabia que existia. Aí deu 25, aí eu disse, poxa, aí comecei a me animar. Mas não chegou o de 1.000, pensando, já vai chegar um valeu de mais de 1.000, aí não chegou. Vai subindo. Agora, veja, como eu sou grato a Deus, a ordem é importante e a narrativa é importante. Porque imagina se fosse o contrário. Chegava o de 25, me surpreendia, depois chegava o de 2, eu estava me achando merda. E tinha que ir para terapia. Ou seja, isso é um recado, galera. A partir de agora, de 25 para cima só, viu? Só pode assim. Um abraço, tchau. A gente volta. Valeu.